Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aí a nossa série de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar de dois capítulos, vou tentar ser breve, falar de dois capítulos, capítulos 14 e 15, ok? Então, em número de capítulos aí, vamos ultrapassar a metade, né, do nosso livro de Atos, que totaliza aí 28 capítulos. Então hoje nós vamos falar aí dos capítulos 14 e 15 e já vamos caminhar para a segunda metade do livro de Atos, ok? Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 14. Eu já quero te pedir que você curta, compartilhe esse vídeo, ok? Que você possa pegar esse link desse vídeo e jogar aí no seu WhatsApp para seus grupos, para que as pessoas possam ter acesso a essa palavra e terem sua vida transformada por essa obra linda feita pelos apóstolos, né? Por Pedro, por Paulo, por Tiago, pelos diáconos também aqui, como nós já vimos, né? Estevão, Felipe ali. Então fica ligado e vem com a gente aí que tem muita coisa poderosa para ser falada aqui hoje. Amém? Em nome de Jesus, você será tremendamente abençoado. Capítulo 14 é a continuação da primeira viagem de Paulo, né? Então agora aqui no capítulo 14, iníciozinho do capítulo, né, Paulo e Barnabé vão chegar em Icônio, né? Eles chegam em Icônio. Lembrando que eles já passaram por Pafos, né, lá em Chipre, e eles passaram pela Antioquia também, né, na Pisídia, ok? Então essa é a primeira viagem ainda, tá? Então olha lá no capítulo 14, versículo 1. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos, certo? Lembrando aqui que eles não entravam na sinagoga para participar da reunião, eles entravam na sinagoga para aproveitar aquele ajuntamento, né, da sinagoga para poderem propagar a palavra, né, do Senhor, propagar o testemunho que eles tinham para propagar. Né? Ali você tinha um ajuntamento de judeus, né, prosélitos, que são judeus convertidos, né? E aqui no caso você tinha gregos também, porque dependendo da localidade em que estiver, né, você tem outras sinagogas, certo? Outros ajuntamentos de judeus, e essa palavra vai sendo disseminada agora pelos gentios aqui, como a gente está vendo, né, que é uma multidão não só de judeus, mas de gregos. Versículo 2. Mas os judeus incrédulos, né, incitaram e irritaram, né, contra os irmãos os ânimos dos gentios. Então os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Aqui, incrédulo você pode colocar como não obediente, né? Os judeus que não creram, não obedeceram, incitaram e irritaram contra os irmãos, né, os ânimos dos gentios. Então eles ali com um judeu que acreditava, né, começou, não é que ele acreditava, mas ele estava ali no meio termo, né? Ele estava ali ainda decidindo, vamos dizer assim. Então você já tinha aqueles que não criam mesmo, que são aqueles que vão rejeitar, incitando esses que estão em cima do muro contra os irmãos ali, os ânimos, né? Contra as almas. Os ânimos aqui é contra as almas dos gentios. Ok? Versículo 3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça. Como nós já vimos lá no capítulo 11, versículo 23, essa graça aqui, ok? Permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios, aqueles mesmos que confirmavam que o Espírito era um com eles, conforme nós vimos lá em Atos 2:43, tá? E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Quer dizer, os apóstolos sendo perseguidos pelos judeus, e aí as multidões, né, como se fosse uma partida de futebol aqui, né?
a torcida dos judeus e a torcida dos apóstolos, uns concordavam, né? Tipo um partido político aqui, uma direita e esquerda e por aí vai. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem. Para os insultarem e apedrejarem. Aqui o motim, aqui é uma coisa em comum, tanto dos judeus quanto dos gentios. Aqueles que não concordavam queriam apedrejá-los. Ok? Versículo 6. Agora aqui do 6 ao 21, ele vai para a chamada cidade Listra de Derbe, tá? Listra e Derbe, perdão, não de Derbe, é Listra e Derbe, cidade de Listra e cidade de Derbe. Essa Derbe é na Lacaônia, tá? Então, do 6 ao 21 agora. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Eu falei Lacaônia, não, Licaônia. E para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Então eles viram que o bicho ia pegar, né, lá em Icônio, e aí eles vão para Listra e Derbe, né, que eram cidades ali circunvizinhas, tá? E pregavam o evangelho, continuavam pregando, né, perseguidos, quase apedrejados, iam para outra cidade e continuavam pregando. E aí, como eu falei, né, na aula passada, a gente vai ter a cura de um paralítico aqui em Listra, que vai servir de um testemunho vivo, como foi lá para Pedro, né, em Atos 3. Tá? E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. A mesma situação, né? Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, aqui entenda, esse curado aqui, ele pode ser traduzido por salvo, tá? Porque é mais importante você salvar a alma do que curar as debilidades físicas, né? Jesus, né, parafraseando Jesus aqui, né, quando ele cura e ele fala que vale mais, né, curar essa enfermidade ou perdoar os pecados, ok? Disse em voz alta, levanta-te, direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram a nós. Olha a crença ali daquela cidade, tá? E chamaram Júpiter, né? Algumas traduções vão dizer que Zeus, né? Isso aqui é mitologia, né, gente? Mitologia romana aqui. Chamaram Júpiter a Barnabé. Então, Barnabé era Júpiter, né? Algumas traduções vão trazer Zeus para Barnabé. E Mercúrio a Paulo. Aí algumas traduções vão chamar Paulo de Hermes, né? Porque este era o que falava. Então, Hermes, porque era Paulo que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. É muita prova, né? Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, senhores, aqui no mesmo sentido de varões, né? Que a gente viu em algumas passagens lá no capítulo 7, por exemplo, versículo 26, né? Pedro usa muito isso, né? Senhores, varões, que é uma forma de respeito. Por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Essas vaidades aqui que estão sendo citados são os ídolos, né, e a idolatria em si. Tá? 16. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Né? O Deus
aqui ele está se referindo ao Deus vivo, né? E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria os nossos corações. E dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Imagina a tensão, imagina que o clima, né? Imagina, era algo assim muito forte, né, que eles estavam ali vivendo, né? Aquela momento ali, o princípio da morte mesmo, né? Tipo, a gente vai morrer aqui, não vai ter jeito, mas direcionados pelo Espírito Santo, eles iam falando ali, né? E dizendo isto com dificuldade, né? Com dificuldade. Versículo 19. Sobreviveram, sobrevieram, porém, e sobreviveram também, né? Mas versículo 19, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, lá de trás, né? Antioquia, então os judeus que vieram lá de Antioquia e Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto, assim como fizeram com Estevão. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Tá? E aí ele sai de Listra e vai para Derbe. Agora do versículo 21 até da parte B desse versículo que a gente vai ler agora, né, a parte B do versículo 21 até a parte A do versículo 25, tá? A gente vai ver que eles vão, enquanto eles estão voltando, né, eles vão voltar para Antioquia aqui, mas eles voltam e vão confirmando, né, os discípulos, né, que eles foram fazendo na ida, na volta eles vão confirmando tanto os discípulos, e isso serve para que eles também possam designar os anciãos, né, chamados presbíteros. Tá? Então preste atenção. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, aonde? Em Derbe, agora eles voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Agora eles vão fazer o caminho de volta. E aí eles vão exatamente fazendo o quê? Confirmando os discípulos e nomeando os presbíteros, né? Ou anciãos, que eram responsáveis pela administração ali das igrejas. Quando a gente fala igrejas aqui, é praticamente a igreja da cidade, né? A igreja da cidade, ok? Bom, confirmando os ânimos dos discípulos, ou seja, confirmando se eles realmente, se as almas deles estão seladas pelo Espírito, né? Confirmando os ânimos, exortando-os a permanecer na fé, a perseverar, né, na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Né? Isso aqui é poderosíssimo demais, né? Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, conforme a gente viu lá em Atos, né? Capítulo 1, aqui no livro de Atos mesmo, capítulo 1, versículo 3. Essa fé aqui que ele está falando no 22, lá, exortamos a permanecer na fé. A gente viu lá em Atos 6, versículo 7. Depois você volta lá e olha também. Então, a salvação, nós encontramos ela gratuitamente. Né? A salvação é de graça. Né? Mas entrar no reino, né, nós vamos passar por muitas tribulações. Nos importa, né, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não vai ser de graça você entrar no reino de Deus. Tá? Não vai ser de graça você reinar. Você tem que abrir mão da sua própria vida, como esses apóstolos fizeram, e viver a vontade, né, do Senhor, né, que Ele tem para as nossas vidas. Amém? E não é fácil, irmãos. Por isso que eu falo lá no estudo de Apocalipse que a grande tribulação, ela vai formar muitos vencedores. Vai ser a etapa, né? Vai ser a época que vai ter a maior quantidade de vencedores formados. Por quê?
Porque durante a grande tribulação você não vai ter opção. Quando o bicho começar a pegar, né, quando o anticristo se manifestar e o povo descobrir que de fato ele não é Cristo, mas é aquele que é o perseguidor de Cristo, né, desde do início de tudo, quando a chapa esquentar, ou você vai negar Cristo ou você vai perder a cabeça. E aqueles que perderem a cabeça em nome, em favor de Cristo, vão ser formados vencedores também. São chamados vencedores tardios. E isso daí, né, tá lá em Apocalipse Now, eu recomendo que você assista, para você entender isso melhor, tá? Nós, provavelmente, se estivermos vivos quando na volta de Jesus, né, a gente vai fazer parte de uma equipe chamada equipe do rapto, aqueles que serão raptados, né, que é quando as canções vão dizer que os aviões vão ficar sem piloto, e é isso aí, tá? Mas vamos para cá para a gente fechar, que tem mais um capítulo para falar. Então aqui no 22 fica claro que para nós fica claro que a gente precisa de amadurecimento para entrar no reino, né? A gente vê lá Gálatas 4, né? Gálatas 4, que o imaturo, ele é como um escravo. Gálatas 4 vai dizer isso, depois você dá uma olhadinha lá também, tá? E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, ou seja, cada cidade, né? Conforme a gente pode observar essa igreja relacionada à cidade aí, lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, tá? Orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, tá? Então aqui esses anciãos são os presbíteros, tá? Por conta aqui de terem menos de um ano de eleição, né? E a gente sabe que os discípulos não tinham tempo ali, os apóstolos não tinham tempo para conhecer profundamente as pessoas. Eles vinham ali no meio quem se destacava mais, né, e nomeava esses presbíteros. E por conta disso você vai perceber no decorrer do que a gente vai ler que ainda vamos achar que alguns presbíteros imaturos, tá? 24. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Pergue, desceram a Atália. Tá? Alguns manuscritos aqui vão acrescentar nesse versículo 25, palavra do Senhor. Tá? Na minha Bíblia aqui, a CF, não tem esse do Senhor, mas alguns vão apresentar palavra do Senhor. Agora, esse 25b aqui, ó, desceram a Atália, até o 28, final do capítulo, vai fazer esse caminho de volta a Antioquia e vai ser o fim da primeira viagem de Paulo, tá? Então, só para a gente fazer um apanhadão geral aí para você que gosta de escrever, de resumos, né? Muita gente faz aí. Vamos retomar a primeira viagem de Paulo, ver para onde ele foi. Ele começou em Pafos, né? Pafos, Chipre, né? Tá lá no capítulo 13, dos versículos 4, parte B, até o versículo 12. Aí ele foi para Antioquia, Pisídia, tá? Capítulo 13, dos versículos 13 ao 52. Lembrando que do 44 ao 52, né, do mesmo capítulo, eles vão ser rejeitados pelos judeus. E aí ele vai para Icônio, né, lá no capítulo 14, que a gente acabou de ver, dos versículos 1 ao 5. Depois vai para Listra e Derbe, né, cidades lá da Licaônia, capítulo 14, versículos 6 ao 21, parte A. E depois, 21, parte B, né, até o 25, parte A, eles voltam. E aí agora a gente vai ver aqui, eles chegando aqui em Antioquia, que é o fim da primeira viagem missionária. Olha lá. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido, né? Esses encomendados aqui à graça de Deus, a gente pode ver lá em 1 Coríntios 15, 10, né? A graça de Deus, a graça do Deus triuno, tornando-se vida e tudo em nós, ok? E aí você
lendo esse texto poderoso, maravilhoso lá, você vai ver, né, 1 Coríntios 15:10, o próprio Paulo vai falar, né, o apóstolo Paulo, não eu, mas a graça que me motiva. É a graça que é motivadora para eu fazer tudo isso que eu venho fazendo, tá? 27. E quando chegaram, ou seja, o fim da primeira viagem aqui, e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira, não tem acento aqui, né? E como abrira os gentios a porta da fé. Então é que essa reunião, gente, foi para comunhão. Essa reunião foi, né, para falar sobre o mover de Deus e não sobre o ministério deles. Não foi uma propaganda, uma divulgação do que eles tinham feito, não. Foi uma propaganda, né, de como Deus tinha operado através do Espírito, né, utilizando a vida deles. Lembrando que eles eram um com o Espírito Santo. Isso é muito poderoso. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, né? Então ficaram com os discípulos ali não pouco tempo, tá? E aí começamos o capítulo 15, que maravilha. Mais 20 minutinhos aí eu tento encerrar. A Assembleia em Jerusalém, que nada mais foi do que uma reunião em Jerusalém, que a gente vai acompanhar aqui agora. Qual foi aqui a grande questão? Né? Foi a primeira grande, o grande problema aqui, até que a gente vai ver do versículo 1 do capítulo 15 ao versículo 34. Foi o problema com respeito à circuncisão. Incrível, né? Eles, vivendo a graça, eles voltam para a lei. Eles voltam lá na circuncisão, anulando aquilo que Cristo fizera na cruz. Incrível, mas aconteceu. Olha lá. E a gente vai ver até dentro mesmo dos apóstolos ainda um resquício dessa lei, né? Tanto é que até o final Paulo vai lutar contra isso. Até o final de Atos. Até o 21, capítulo 21, 22, a gente vai ver que ele ainda vai estar falando disso. Então olha aqui, ó, capítulo 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinaram assim os irmãos. Olha isso. Se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Que isso, gente? Vamos entender aqui esse versículo 1. Aqui, ó. Esse se, né, essa condição aqui, né, anula a fé, né, anula a fé na economia neotestamentária que é o dispensar-se de Deus em nós. Então, isso é uma heresia, conforme o próprio Paulo vai falar lá em Gálatas 2, versículo 4. Tá? O fato deles terem descido, eles desceram aqui, né, da Judéia, era para quê? Eles queriam influenciar de maneira judaica, vamos dizer assim, né, os costumes judaicos, aqueles crentes gentios, aqueles crentes novos, gentios, que tinham aceitado ali o testemunho, a palavra de Deus. Então eles vêm, se não vos circuncidardes, ou seja, o que eles estão falando aqui é praticamente assim, ó, vocês anulem a Cristo, voltem para a lei. Né? Então Cristo está sendo anulado aqui. Né? A gente pode ver isso lá em Atos, aqui no livro de Atos mesmo, capítulo 11, versículo 2, capítulo 10, versículo 14. Ainda vai dizer assim, ó, conforme o uso, né, algumas traduções, conforme o costume de Moisés. Né? Então, voltando para a lei, não só anula a graça, mas volta os crentes à escravidão. Meu Deus! Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, tá? Olha isso, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, né, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então eles não foram para Jerusalém porque Jerusalém era o centro, né, como por exemplo lá em Roma, né? Roma não, a cidade eu esqueci agora,
né, o Vaticano, lembrei, o centro, né, de toda a tomada de decisão do catolicismo, e eles vão para Jerusalém aqui não é nesse sentido. Eles vão para Jerusalém aqui para cortar o mal pela raiz, porque era de lá que estava vindo essa ideia. E o bicho vai pegar agora aqui, ó. Né? Então eles vão lá e, né, como o bicho está pegando, eles vão combater essa heresia pela fé, né? Judas 3 vai dizer isso, né? Eles vão combater isso veementemente. Você pode ver isso também em Gálatas 2, versículo 5, tá? Né? Versículos 4 eu já citei, agora o versículo 5 também vai falar sobre isso. Tá? Eles combatem pela fé essa heresia aqui, né? Porque a discussão estava enorme aqui. E versículo 3, né? E eles sendo acompanhados pela igreja, né? Ou seja, pelo corpo de Cristo, eles não estavam representando a sua própria causa, eles estavam representando a igreja ali, o corpo, passavam pela Fenícia e por Samaria e, logicamente, né? Contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos, não perdiam a oportunidade de dar o testemunho das coisas que estavam acontecendo. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, né, os presbíteros. E eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. E alguns, porém, da seita dos fariseus, Mateus 3, versículo 7, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister, ou seja, era necessário circuncidá-los. Meu Deus, era necessário anular Cristo. E mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Circuncidos, cara, e manda eles guardarem a lei. Tá? Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para considerar este assunto. Aqui congregaram, reuniram-se, né? Reuniram-se os apóstolos e os anciãos, né, para considerar o assunto. Só que tem um detalhe, essa reunião aqui, quem presidia ela era o Espírito Santo, conforme vocês vão ver. Verso 7. E havendo grande contenda, essa grande contenda aqui muitos entendem como grande discussão, e realmente foi, mas aqui representa também que todos tinham oportunidade de colocar o seu ponto de vista. Tá? Levantou-se Pedro. Então Pedro, como eu falei no início lá do capítulo 13, ele não vai sair de cena, ele vai ficar em Jerusalém. Ele é um dos apóstolos, está em Jerusalém, mas é um dos principais aqui. E ele vai se levantar primeiro, olha lá. E disse-lhes, né? Homens e irmãos. Mais uma vez Pedro falando com homens aqui, varões, né? Respeito. Bem sabeis que já há muito tempo, né? Já há muito tempo, ou seja, desde o início, Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Aqui ele está se referindo que ele era o eleito por Deus para pregar para os gentios, coisa que ele não fez como Paulo. Porque lembram lá que ele tem a visão, ele se nega a comer, então ele se negou a fazer. Então Deus levantou Paulo para fazer aquilo que ele não quis fazer, tá? E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Lembrando que ele pregou também aos gentios, né? E muitos aceitaram através de Pedro também. Paulo ficou conhecido como apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, mas Pedro também, lá, ali no seu início, né, pregou ali na casa de Cornélio, vocês lembram, né? E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Aqui está o que é importante para Deus, a purificação do coração. O que importa para Deus é isso, ao ponto do Senhor Jesus em Mateus 7, ele vai ficar 23 versículos, do 1 ao 23, falando sobre isso aqui. Purificação. Tá? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar?
né? Ou seja, vocês estão retornando eles para a escravidão, para o jugo, conforme a gente pode ver em Gálatas 5:1. Mas cremos que seremos salvos pela graça. A graça que é a pessoa de Jesus, né? Gálatas 2:21. Pela graça do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, perdão, como eles também. Então, nós somos salvos aqui, segundo o apóstolo Pedro também, pela graça, pela pessoa de Jesus, através da obra que ele fez. Gálatas 2:21, a obra que ele fez, né? Romanos 3:24 também você pode ver isso daí, tá bom? Aqui no versículo 12 agora. Então toda a multidão se calou, escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Ok? Tão grandes sinais e maravilhas Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Versículo 13. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens, irmãos, né, respeito de novo, ouvi-me. E agora Tiago, do 13 ao 21, ele vai fazer a conclusão. Lembra que eu falei para vocês que ele era um líder ali entre os apóstolos? Tá? Então, como é que ficou aqui essa decisão? Como é que ficou dividida? Primeiro, o testemunho de Pedro. Deixa eu tomar um cafezinho aqui para ver se... Só para molhar as palavras, né? Primeiro, o testemunho de Pedro, né, que a gente acabou de ver aqui. Né, Pedrão testemunhando. Segundo, os fatos relatados por Paulo e Barnabé, conforme a gente acabou de ler aqui também, né, no versículo 12. Então, Pedro vai dar o testemunho do 7, né, até o 11. Aí Paulo e Barnabé vão falar no versículo 12 e agora Tiago vai concluir, né, do 13 ao 21. Olha lá. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago dizendo: Homens, irmãos, ouvi-me. Simão, que algumas traduções vão trazer Simeão, né, lá de João, capítulo 1, versículos 40 e 42, né, Simeão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Né, Simão Pedro, tá? E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei de suas ruínas e tornarei a edificá-lo. O tabernáculo de Davi aqui é uma referência ao reino de Israel. Capítulo 1, versículo 6 de Atos. Versículo 17. Para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Ou seja, sobre os quais o meu nome tem sido invocado. Ou seja, aqueles que têm sido chamados pelo meu nome. Tá? Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Ou seja, desde a fundação do mundo. Versículo 19. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham, olha o que vai ficar decidido. Se abstenham de contaminações dos ídolos, da fornicação, né, do que é sufocado pelo seu sangue, né, do que é sufocado, e do sangue. Então, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Aí, a conclusão de Tiago aqui vai levar a lei também. Né? Vai levar a lei, de certa maneira. Por quê? Por conta das suas raízes judaicas. Por conta das suas raízes judaicas. Né? Tiago, você pode ver isso lá no livro de Tiago 1, 26. Tá? Então você vai ver que tem uma certa influência aqui. Olha aqui agora o que ele vai falar. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas.
né? E agora do versículo 22 ao 34, a gente vai ver a solução do caso, né? A solução, como é que vai ficar. As decisões, né, emitidas ali no pós-reunião, né? Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, a gente não mandou eles fazerem isso, eles fizeram e perturbaram as suas almas, né? Versículo 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, ou seja, em concordância, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, homens que renunciaram a sua vida, né, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala suas vidas aqui, suas almas, né, renunciaram o próprio ser, ok? 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Agora o detalhe é o seguinte, pareceu, olha só, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. 2 pontos. Agora eles vão falar no versículo 29, né, do que é necessário. Então a decisão está aqui no versículo 29. Se quiser marcar aí, ó, versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, óbvio, né? E do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, né? Das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Ou seja, é bom que vocês guardem essas coisas. Bem vos vá. Uma saudação final aqui, né? Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando leram, alegraram-se pela exortação. Alegraram-se, né, pela exortação ali, pelo comunicado, né, pela direção. Versículo 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas segundo lá 1 Coríntios, tá, 12, 28, profetas boca de Deus, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, né? Ensinaram, exortaram, falaram da parte de Deus, né? E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, porque eles iam sabendo, né, que a alma deles ali estava a serviço do rei, e eles não tinham noção do que poderia acontecer. Certo? 34. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Alguns manuscritos aqui vão omitir esse versículo 34, tá? Que pareceu bem a Silas ficar ali. Olha o 35 agora. Do 35 ao 39, a gente vai ver que teve um problema aí entre Paulo e Barnabé. O negócio pegou aqui, né? Olha o que... Irmãos, desde o início da igreja, você percebe aqui o problema, as desavenças, né? E eles eram um com o Espírito, né? Mas vamos entender aqui o porquê do problema. Ó, 35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Até aí, beleza. Né? Agora,
Olha a segunda viagem missionária de Paulo agora, né, que a gente vai começar a relatar aqui. Essa segunda viagem vai do versículo 40 do capítulo 15, né, até o capítulo 18, versículo 22. Então, uma viagem aí que a gente vai ficar falando aí por algum tempo. Pelo menos mais umas 3 aulas aí a gente vai falar dessa viagem, né? Mas percebam aqui no 36, ó. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Vamos lá fazer aquela revisão, né? E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Olha o problema aqui. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que, desde a Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, né? Voltou lá para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, que permaneceu, partiu, encomendado pelos irmãos, né? Encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Irmãos, para a gente fechar aqui, né, já fechamos na realidade, mas só para fazer um comentário entre essa dissensão aqui, essa discussão entre Paulo e Barnabé. Né? Porque, percebam, após a reunião aqui para resolver a desavença, né, da circuncisão, né, Paulo e Barnabé tiveram essa questão aqui entre eles. Provavelmente a gente lê aqui no versículo 37, né, que Barnabé queria que levasse João, né, Marcos, né, do Evangelho de Marcos. Por quê? Por conta do relacionamento pessoal que ele tinha com Marcos. Né? Se você for lá em Colossenses 4, versículo 10, você vai ver que ele era primo de Marcos. Né? Barnabé e Marcos eram primos. Tá? E aí, vamos perceber uma outra coisa aqui, que Marcos depois vai ser restaurado e vai voltar a andar com Paulo. Mas Barnabé não. Barnabé não. Então, eu quero finalizar nessa aula de hoje. Chegamos aí a 42 minutos, mas falamos de 2 capítulos, né? Então fica legal assim que a gente consegue acelerar um pouquinho. Cuidado com as desavenças pessoais. Não misturemos o nosso afeto pessoal pelas pessoas com a obra. Entendam o que eu estou falando. Muitas das vezes eu amo muito um irmão, um primo, mas não quer dizer que o fato de eu amá-lo, ele vai poder andar comigo para fazer a obra. Porque nós podemos estar conectados num amor parental, vamos dizer assim, né? Mas nós não estamos conectados para fazer a obra segundo a vontade de Deus. Nem todos aqueles que nós amamos vão nos acompanhar na obra. Isso não é um pré-requisito. Ai, meu primo, então pode ir comigo. Ai, meu irmão, pode ir comigo. Não. Quem faz a obra é o Espírito Santo e é Ele que direciona onde nós devemos ir, quem nós devemos levar e quem nos acompanhará para fazer a obra. Amém? Fica claro isso porque Paulo vai prosseguir, Barnabé não continua. Amém? Então, fiquemos ligados nisso. Que Deus te abençoe de maneira poderosa, né? Que você possa mais uma vez curtir aí, né? Te pedindo aí, curta e compartilha esse vídeo para que chegue a muitas pessoas aí e muitas possam ser abençoadas. A igreja, direcionada pelo Espírito, sempre prevalecerá a vontade do Pai. E aí Paulo vai continuar a missão, conforme a gente vai ver aqui, agora a partir da sua segunda viagem missionária, nas próximas aulas. E eu te aguardo aí, né, para a gente falar um pouquinho do capítulo 16 na próxima aula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.